Posso? Não. Bom, então, boa noite, desculpe todos os incômodos técnicos. Estamos hoje aqui para a primeira reunião do grupo da Vertical de Negócios do Agro. Ele é um programa do PIT, né, Piauí, Instituto de Tecnologia, do Invest Piauí. Meu nome é Leonardo Legito Coelho. Estou como diretor desta vertical, coordenando o grupo, mediando debates, e hoje estaremos com o engenheiro agrônomo, professor doutor Adão Cabral, pesquisador na área de transferência de tecnologia da Embrapa, para conversar sobre inovação nas cadeias produtivas agropecuárias. Bem-vindo, professor, e obrigado aos que nos assistem. Seria oportuno, professor, se pudesse nos trazer de início e ao longo de sua fala um panorama das principais cadeias produtivas agropecuárias no Piauí, quais se destacam e por quê, assim como de que forma a Embrapa tem tratado este assunto tão relevante da inovação e tecnologia e quais inovações específicas têm se mostrado mais eficazes para as condições do Piauí. Sem delongas, com a palavra, professor Adão Cabral. Boa noite. Agradecer aqui a Vertical do Agro, a pessoa do Leonardo, pelo honroso convite, e em nome da Embrapa, agradecer a oportunidade de poder mostrar um pouco do trabalho que nós desenvolvemos na região meio norte do Brasil. Bom, gostaria de iniciar, me apresentando. Sou engenheiro agrônomo de formação, tá? E na Embrapa Meio Norte trabalho na área de transferência de tecnologias, que é onde a gente faz o papel de fazer chegar ao nosso alvo, ao produtor, todas as tecnologias que são desenvolvidas pelos grupos de pesquisa. A Embrapa Meio Norte, dentro da estrutura da Embrapa, ela é uma das 43 unidades de pesquisa, e é uma unidade ecorregional, onde atua nas diversas e mais importantes cadeias produtivas do setor agropecuário da região meio norte do Brasil, compreendido pelos estados do Piauí e Maranhão. Em algumas circunstâncias também atuamos em outras regiões, como, por exemplo, com a cultura do feijão calpi, onde nós somos líderes do programa de melhoramento, e a responsabilidade nos impõe abarcar todo o país e algumas situações até mesmo fora dele. Então, a gente, depois dessa breve apresentação, nós iremos conduzir um roteiro que a gente programou para essa conversa, através de uma apresentação em PowerPoint. Vamos dar sequência, então, ao seu roteiro, E vamos deixar as questões, ao longo da nossa conversa. Solicito, Leonardo, que a partir desse momento eu não vejo mais vocês, que qualquer intercorrência me comuniquem. Perfeitamente, professor. Fique à vontade. Vocês conseguem visualizar a apresentação e me ouvir claramente? Perfeitamente. Então, por solicitação desta Vertical do Agro, o nosso tema é a inovação nas cadeias produtivas agropecuárias do Piauí. Inicio um panorama com dados do IBGE do ano de 2003, onde destacamos as principais atividades agropecuárias do estado do Piauí, com os respectivos principal cultura de produção, seguida pela cultura do milho. Tá? E isso se caracteriza, são culturas que são de características de produção em grandes áreas, com intenso uso de recursos tecnológicos, desde insumos
para manejo do solo e manejo de proteção das próprias culturas, até o uso de maquinário em todas as etapas, né? Desde o preparo de solo, plantio, tratos culturais, colheita. Essas culturas, elas são predominantemente, né, características dessa forma de produção. As demais culturas, a gente tem, por ordem de importância de valor, a cultura da mandioca, que nós já é sabidamente reconhecida como uma cultura de extrema importância, especialmente para agricultores médios e pequenos, para a produção de farinha, na nutrição animal, produção de polvilho, né, a goma, a própria goma, o que fomenta uma grande cadeia de agroindústria de produtos derivados dessa raiz. Aí temos também a cana-de-açúcar, né, onde figura grandes empresas, mas também nós temos pequenas agroindústrias, principalmente para a fabricação da cachaça. Seguida pelas demais culturas, arroz, algodão herbáceo, as fruteiras, a banana, melão, melancia, a cultura do sorgo, dentre outras. Então, nós temos aí a cultura da soja liderando como maior valor de produção e maior quantidade produzida neste ano, e maior rebanhos galináceos, que é no próximo slide que nós vamos ver a parte pecuária, né? Então, como eu havia destacado aqui, nós temos em primeiro plano a cultura essa dupla soja-milho, né? Que, como eu havia dito, cuja característica de produção são em grandes áreas, na sua maior parte, né? Isso não significa também que não tenha, principalmente a cultura do milho, em médios e pequenos produtores, mas em maiores áreas é o que predomina, né, no dueto aí com a soja, né? Que ela é uma cultura de opção de rotação e opção de safrinha, que é após a colheita da soja, uma segunda safra. As demais culturas, elas entram o consumo direto, mas principalmente também na forma de produtos processados, né? Tanto as raízes, a exemplo da mandioca, ou a cana-de-açúcar, o arroz, o algodão, as frutas como banana, melão, melancia, e a cultura do sorgo já tem o uso mais destinado à nutrição animal, dentre outras espécies. No caso da pecuária, em número de cabeças, ou tamanho de rebanho, se destaca os galináceos, né? São as aves. Em segundo lugar, nós temos os caprinos, né? Em terceira, os ovinos, e em quarto, a bovinocultura, né? Os bovinos. Aí nós temos também, com destacada importância, o rebanho suíno também, em torno de 1 milhão de cabeças, né? E em menor quantidade, né, os equinos, codornas e bubalinos. Então, esses gráficos são estudos divulgados pelo IBGE, né, a partir do qual a gente faz essas análises preliminares das diversas cadeias de produção agropecuária do Estado. Também vou destacar aqui outras atividades, destacar como sabidamente, né, de todos do Estado, a importância da atividade da apicultura. Então, o Piauí, ele figura como um dos maiores produtores de mel do Brasil, e destaque especial para a região semiárida como a principal região produtora. Tá? Então, historicamente, a região de Picos dominava essa estatística de produção,
No entanto, nos últimos anos, a região de São Raimundo do Nonato, hoje ela figura como maior produtora. Tá? Então, o estado do Piauí hoje envolve mais de 10 mil famílias com essa atividade. Tá? É uma atividade que tem uma destacada importância de geração de renda, tá, para essas famílias. Tá? Considerando o Nordeste, o Piauí figura ainda como o maior produtor e um dos maiores produtores em termos de Brasil. Tá? E nós temos formações vegetais diversas no estado que sofrem influência da floresta amazônica, do Planalto Central e do Trópico Semiárido. Então, dessa forma, nós temos formações vegetais diversas, né, de várias transições, como a Mata dos Cocais, que está na transição entre Amazônia e Cerrados e alguns pontos de semiárido, né, que a gente chama de pré-Amazônia, além do Cerrado puro e suas transições com os demais biomas, e a região semiárida. E todas elas têm um potencial formidável do ponto de vista, né, de produção apícola. Uma outra atividade que também tem importância histórica e que vem ganhando importância, vem ganhando destaque, é a atividade da meliponicultura. Então, a meliponicultura é um termo para definir a criação racional de abelhas sem ferrão. Tá? Então, envolve, além das meliponas, outros gêneros de abelhas também que têm destacada importância econômica. Tá? Então, ela é uma atividade que, além de propiciar uma renda por produzir um produto, mel e outros produtos de alto valor agregado, é promotora de sustentabilidade, dado o serviço que essas espécies, né, prestam para a polinização de variadas espécies vegetais, sendo que, em muitos casos, as abelhas sem ferrão, elas são exclusivas, né, polinizadoras de algumas espécies. Por isso, elas são chave, tanto no aspecto de geração de renda para esses povos, tanto quanto para a preservação do meio ambiente. Então, a gente pode considerá-las como peças fundamentais desse processo de polinização de algumas espécies vegetais. Então, ela é uma atividade secular, anteriormente realizada, né, tradicionalmente, por os tipos de criação que se chamavam de cortiço, né, onde se cortava parte da árvore e fazia o transporte para a criação em residências. Hoje já se tem a criação racional através do uso de caixas e tem manejos que facilitam a colheita e o processamento desses méis. Então, nesse sentido, o Estado do Piauí instituiu, no ano de 2020, uma lei específica para fomentar, regular e fomentar a política visando o desenvolvimento e expansão da apicultura e da meliponicultura. Então, é um programa de incentivo estadual, né? E essa lei, ela estabelece as bases conceituais, objetivos e todos os instrumentos de forma a tornar viável, né, a conciliação entre o crescimento e a solidificação dessas atividades, tanto apícola como meliponícola. Desta forma, com a sua perfeita integração com o meio ambiente, o desenvolvimento tecnológico, o comércio, circulação, assim como, né, como consequência, aumento de emprego e renda no setor primário. Ainda sobre o panorama da produção agropecuária no Piauí, nos últimos 10 anos, o Piauí ele registrou um crescimento do seu valor de produção agrícola na ordem de 384%, de acordo com dados do IBGE. Então, de
de 2,6 bilhões, né, desse valor de produção agrícola no ano de 2015, para o ano passado, de 2024, chegou-se a quase 13 bilhões. Então, foi um salto significativo em termos de valor desse crescimento. Tá? Então, o crescimento desse setor no Estado, ele é um fator preponderante na geração de emprego e de renda. O Estado do Piauí, considerando o cenário nacional de inovação, ele também teve um salto significativo nesse panorama ao longo da última década. Isso são dados do relatório Índice Brasil de Inovação, IBID, 2014 a 2024, no decênio. Dentre os pilares de inovação analisados por esse índice, o Piauí tem apresentado e apresentou melhorias nos itens notáveis em instituições e no setor da economia. Esse progresso, ele se deu em áreas como economia criativa e tecnologia. Desta forma, né, o potencial do Estado, ele nos dirige para um posicionamento para se tornar um centro de inovação regional. E acredito que esse primeiro passo dado por essa vertical nos impulsiona nesse sentido, de tornarmos essa possibilidade viável e real. Então, este gráfico, né, ele traduz o que a gente comentou há pouco, né? Então, no ranking geral dos estados, o Piauí subiu 3 posições, passando da 21ª para a 18ª, né, no índice geral de inovação entre os 27 estados. Na questão dos pilares em específico, ele se destacou nos pilares de instituição. Isso quer dizer o quê? O fortalecimento de todas as instituições, né, e a interação entre elas que trabalham com a inovação no âmbito do Estado. E a economia subiu 6 posições. Alguns pontos ainda tiveram decréscimo, né? Então, esses pontos que devem ser posto em destaque para serem trabalhados nesse processo, né, de melhoria do ambiente da inovação. Diante dessas constatações, né, a gente apresenta alguns desafios e oportunidades que esse cenário nos apresenta. Então, no primeiro plano, há uma necessidade maior de qualificação de capital humano e ampliação de acesso a tecnologias. Então, isso é preponderante, né, para a melhoria dos pilares que nós destacamos que compõem o índice de desenvolvimento da inovação. Então, há necessidade de programas estratégicos, né, que tenham foco na expansão de centros de pesquisa, estímulo, né, à estruturação de startups e a capacitação permanente de mão de obra qualificada. Então, ainda comentando sobre a produção agropecuária no estado do Piauí, considerando a sua vasta extensão territorial e a sua diversidade de ecossistemas, nós somos um estado com grande potencial para o desenvolvimento de cadeias produtivas locais, né? Então, quando a gente comentou aqui no caso do milho e da soja, elas são cadeias produtivas, né, cujo objetivo dos produtos obtidos são a exportação para outros estados e até para outros países, né? Então, é uma lógica de produção de cadeia com produção externa. Entretanto, nós temos inúmeras outras atividades com grande potencial de cadeias produtivas locais. Essas cadeias, elas são fundamentais para o fortalecimento da economia regional, porque os recursos e bens gerados, né, ou advindos dessas cadeias, elas
promovem a sustentabilidade e a garantia de inclusão social desses pequenos produtores, né? Porque eles são atores dessas cadeias. Tá? Então, o que é produzido, toda a riqueza que é produzida, ela circula nesse ambiente. Algumas estratégias que promovem o desenvolvimento de cadeias produtivas locais, né? Destacamos como primeiro ponto o fortalecimento das cooperativas agrícolas, né? Então, nos aspectos organização e união. Então, esse fortalecimento, ele permite que esses produtores ganhem em escala, tanto para negociar preços e acessar mercado, tanto na aquisição de insumo, quanto na negociação da produção. E, então, dessa forma, se tem um valor justo, né, para os seus produtos. E o fortalecimento da cooperativa também, ela propicia a capacitação e o treinamento, né, tanto da formação dos membros da cooperativa, né, através da capacitação de gestão, de técnicas agrícolas modernas, marketing, que possam aumentar a produtividade e a competitividade desses produtos locais. Tá? Então, se tem a profissionalização das cooperativas. Nos aspectos inovação e tecnologia, nós destacamos a agricultura de precisão, né, onde é uma agricultura que se vale do uso de recursos de tecnologia, né, através hoje nós temos os drones e sensores que podem realizar atividades a custos mais acessíveis e com eficiências menores. Esses sensores, por exemplo, podem fornecer informações, né, de solos e de plantas que permitem ao corpo técnico tomar decisões mais acertadas e, dessa forma, a gente consegue otimizar o uso desses recursos, consequentemente, reduzindo os custos de produção e aumentando a nossa eficiência produtiva. Um outro aspecto também no que diz respeito à inovação e tecnologia são as plataformas digitais, tanto para a comercialização, promovendo a conexão direta entre os consumidores, eliminando intermediários e aumentando a distribuição do lucro entre os produtores, entre os agricultores. No aspecto infraestrutura e logística, né, a melhoria da infraestrutura ela é necessária, tanto em estrada, armazéns, centros de distribuição, eles são essenciais para que esses produtos cheguem ao mercado em boas condições e no tempo adequado, reduzindo, assim, as perdas que ocorrem nesse processo, ao longo desse trecho. E o sistema de logística integrada, né, ela conecta os produtores através de cooperativas e mercado, reduzindo desperdício, melhorando a eficiência do transporte e armazenamento desses produtos, consequentemente, garantindo a renda para esses produtores. E as políticas públicas de apoio. Aí vem diversas modalidades. Podemos destacar incentivos fiscais e subsídio, né, são a oferta de política pública que ofereçam incentivos fiscais para esses pequenos produtores, visando, né, fomentar o desenvolvimento e fortalecimento das cadeias produtivas locais. Além dos programas de crédito rural, permitir o acesso a crédito rural com condições favoráveis, né, que, de acordo com a realidade desses produtores, que permitam o investimento, né, em melhorias e na inovação das suas atividades. Bom, uma vez apresentado esse panorama, eu gostaria de destacar, então, a atuação da Embrapa Meio Norte, no que se diz respeito à inovação no ambiente do estado do Piauí. Então, nesse ambiente, a Embrapa Meio Norte ela se relaciona diretamente com o ambiente produtivo.
através do desenvolvimento, adaptação e transferência de tecnologia. E, dessa forma, visa fortalecimento de cadeias produtivas, com promoção da sustentabilidade e da competitividade do agronegócio. Essa interação, ela se dá através de pesquisas aplicadas, né, parcerias com produtores, com atores da extensão rural e via projetos de inovação. Algum detalhamento desse relacionamento se dá através da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. Então, a Embrapa ela atua tanto no desenvolvimento de cultivares, quanto no estabelecimento de manejos e técnicas de produção sustentáveis para diversas culturas, né? No nosso caso, o melhoramento genético do feijão calpi ganha destaque por sermos a unidade responsável pelo programa dessa espécie para toda a Embrapa. Então, as tecnologias que visem o aperfeiçoamento e desenvolvimento de cultivo e manejo de fruteiras tropicais também são foco dessas pesquisas. Desta forma, nós temos projetos em andamento em parceria com a FAPEP, em diversos polos de produção do Estado, né? Através da transferência de tecnologia e da capacitação de multiplicadores, são promovidos treinamentos de diversas modalidades, né, cursos e outros, dias de campos, estabelecimentos de parceria, tanto com instituições públicas e privadas, que visem a disseminação dos conhecimentos e inovações. Então, há programas de capacitação para pequenos e médios produtores, em diversas técnicas de cultivo e de manejo sustentável das diversas cadeias produtivas. Desenvolvimento de boas práticas, visando a criação de abelhas nativas e a produção de mel orgânico, também estão no foco da transferência de tecnologia. Sustentabilidade e agricultura de baixo carbono. Então, a Embrapa Meio Norte, ela tem no seu bojo, né, práticas que conciliam a produtividade e a conservação ambiental. Podemos destacar o uso eficiente de água na irrigação, aliada a técnicas de manejo de solo que visem reduzir a erosão e a degradação do mesmo, né, dando-lhe vida útil por longos períodos. Alguns modelos de produção agroecológica e sistemas integrados de produção agropecuária, como, por exemplo, o ILPF, né, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, o sisteminha Embrapa, dentre outros. O apoio à inovação e o empreendedorismo é fomentado através da parceria com startups e empresas do setor, visando o desenvolvimento de soluções tecnológicas, a exemplo como sensores agrícolas e biotecnologia. Essa figura, ela ilustra, né, algumas ações e eventos ligados à inovação em relação com startups desenvolvidos não somente pela Embrapa Meio Norte, mas com a participação da Embrapa Meio Norte e outras unidades da Embrapa Brasil afora. Também, através da parceria com produtores e outras instituições, há a colaboração com cooperativas, associações, governos das diversas esferas e ONGs, né, ampliando o impacto das inovações. E, através dessa interação, as tecnologias chegam ao campo e beneficiam diretamente os agricultores. Então, a Embrapa Meio Norte, desta forma, tem um papel estratégico na desenvolvimento rural e na modernização desse ambiente produtivo, através da promoção de soluções inovadoras, né, e sustentáveis, visando, né, a atacar os diversos desafios do setor agropecuário do nosso estado. E, dentro das modalidades de parceria, diversos são eles. Tem acordos de cooperação técnica, onde a principal característica a parceria sem repasse financeiro entre as partes,
podem para o desenvolvimento de pesquisas e tecnológico e transferência de conhecimento. Aí os parceiros são diversos, né? Universidades, cooperativas, instituições governamentais ou não. Tem também o contrato para licenciamento de tecnologia, né? Geralmente, esse tipo de contrato é feito com empresas do setor privado que têm interesse, né, para comercializar esses produtos, né? E mediante pagamento de royalties ou acordo de exclusividades. Uma das modalidades de contrato também que são corriqueiras é o licenciamento de cultivares e de outras variedades melhoradas, tá? Além da espécie do feijão calpi. Há também a possibilidade de contratos de prestação de serviços tecnológicos, né? São serviços especializados, indo desde análise laboratoriais, né? Consultoria técnica e capacitações específicas. Além de convênios com diversos órgãos públicos e instituições privadas, né? São parcerias que visam o desenvolvimento de pesquisa, aí nesse caso com financiamento compartilhado, né? Há também os contratos de compartilhamento para uso de infraestrutura e conhecimento, né, que hoje são estruturados através de um MIP, são unidades mistas de pesquisa, onde unidades da Embrapa estabelecem parceria com outros órgãos, tanto de esfera estadual, federal, para usarem estruturas compartilhadas para o desenvolvimento de pesquisas. E parcerias entre startups e empreendedores, né? Então, a Embrapa ela atua também facilitando essa conexão, né, de startups do agronegócio com investidores e mercado, através do desenvolvimento de diversas tecnologias. Aí vão desde sensores agrícolas, bioinsumos ou softwares para a gestão rural. A partir de agora, apresento algumas ilustrações de atuações nossas diversas, né? Então, a primeira fotografia aqui em São Pedro do Piauí é o registro de uma atuação nossa com alimentos biofortificados no público das escolas famílias agrícolas, né? Aqui no caso de São Pedro do Piauí, mas também nós atuamos em diversas outras na região de Oeiras, ali, municípios circunvizinhos, tá? A fotografia aqui de Teresina 2019 foi a realização de uma AGTEC, né? Foi um grande evento ligado à inovação, com diversas atividades, palestras, oficinas, atividades de campo, né? Foi um evento que marcou uma ação da Embrapa Meu Norte nesse ambiente. Nós também desenvolvemos um trabalho com um grupo de baianas do acarajé, que existe aqui no município de Teresina, né? E esse grupo de baiana, nós testamos algumas cultivares de feijão calpi para que fossem utilizadas na fabricação do acarajé, tá? Porque historicamente há um tipo de grão que é dado preferência, então nós fizemos testes com diversas cultivares para esse fim. Nós também participamos e contribuímos com a Agro Inovatec, um evento que foi destinado a uma feira, né, de inovação e tecnologia agropecuária, foi realizado no município de Picos, em 2022. Nós também, através de um projeto que foi um TED, do convênio, inicialmente com o MAPA, que depois veio para o MDA, que nós denominamos de TED Mulheres, onde o público dessas ações eram mulheres, e que culminou no município de Bela Vista a criação da primeira associação de meliponicultoras e meliponicultores do estado do Piauí. Outras atividades com uma tecnologia desenvolvida para o pequeno negócio do feijão calpi, né, que é uma máquina de debulhar desenvolvida pela Embrapa e que hoje está em pleno uso, né, aqui em mercados. Uma fotografia registrada numa atividade em Altos, e essa fotografia logo abaixo aí
na Ceasa de Teresina, né, onde passa um grande volume, é comercializado um grande volume de feijão verde, tá? E há uma grande adoção dessa máquina que facilita bastante esse trabalho de debulha do feijão verde. E essas fotografias, então, nós temos acima, uma fotografia recente, né, de uma área com produção de feijão calpi, uma área de médio produtor, médio a grande, né? A gente tem também o desenvolvimento da bovinocultura de corte na região sul, né, na região ali de Baixa Grande do Ribeiro, são estruturas grandes e que, num espaço de tempo curto, serão instalados frigoríficos naquela região. Tá? E, nos direcionando aqui para o encerramento dessa apresentação, nós, anualmente, a Embrapa divulga o seu balanço social, que é uma avaliação das tecnologias com base no ano anterior. Então, o balanço social de 2024, ele foi feito com base nas ações, né, de 2023. Esse balanço social, ele nos informa, né, através da análise dos impactos de diversas tecnologias, que a Embrapa, no ano de 2023, ela apresentou um lucro social da ordem de 85,12 bilhões de reais, né? Isso significa que, considerando o seu orçamento global, para cada real investido na Embrapa em pesquisa agropecuária, a Embrapa devolveu, através de benefícios para a sociedade, R$ 21,23. Esse impacto também promoveu a geração de em torno de 66 mil novos empregos no ano de 2023, e a Embrapa também teve em torno de 1.100 ações de relevante interesse social, atingindo aí a obtenção de 367 prêmios o que nos mostra os grandes números do balanço social, tá? E na linha do tempo do balanço social, cuja primeira edição é de 1997, né? Foram analisadas no último ano 182 tecnologias, gerando o lucro social de 85,2 bilhões. Então, a gente tem, no primeiro slide, nós temos aí um link, vai ser disponibilizado para vocês, onde vocês podem consultar esse balanço social detalhado. Tá? Então, aqui essa fotografia, ela resume, né, os impactos de soluções tecnológicas dentro do balanço social por temas, né? Aí vai desde a bovinocultura de leite, a produção de grãos sisteminha, a florestas, a produção de frutas, a agricultura familiar. Então, nós temos, assim, um público, uma gama de atuação bem diversificada, tanto em atividades como em características de porte dessas atividades. Como considerações finais, mesmo o Piauí ele não figura como estado maior produtor em termos absolutos, mas em algumas situações ele ocupa posições importantes, né, em algumas cadeias produtivas do Brasil, como a gente citou aqui, no caso do mel, né, no caso da produção de carne caprina, mesmo soja, milho e algumas frutas. Então, desta forma, nós temos um grande potencial de crescimento familiar, de crescimento através da agricultura familiar e da expansão de novas atividades. Os contatos para as parcerias, né, podem ser feitos através do nosso setor de gestão da implementação e programação de transferência de tecnologia, onde estou atualmente como supervisor, através da chefia adjunta de transferência de tecnologia, tendo à frente a doutora Tereza Ré, e através da chefia geral,
comandado pelo Anísio Ferreira Lima Neto, que é o nosso chefe geral. Então, agradeço a atenção de vocês e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que forem necessários. Professor, brilhante exposição. Tenho certeza que haveria tempo aqui para muita conversa, muito desdobramento, mas, infelizmente, a ferramenta que estamos utilizando não admite isso, né? Temos a temporalidade de aqui 5 minutos, né, para encerrarmos a sessão. Então, por esse adiantado da hora, né, iremos encerrar aqui esse primeiro encontro virtual da Vertical do Agro, e já aproveitando também para anunciar no dia 9 de abril um outro encontro virtual, né, com um produtor rural e empresário, né, Firmino Pires, né, para conversarmos sobre a cajucultura, né? E aproveito também aqui para agradecer a todos que nos assistiram, né, um obrigado muito especial, professor, pela sua brilhante, robusta, esclarecedora, né, exposição, né? E antes de dar por encerrada a sessão, eu vou lhe devolver a palavra, professor, para que o senhor possa, né, se despedir, né, com a grandeza, né, que foi essa sua exposição, volto a dizer, né, para um início, né, para uma abertura, né, de um debate que tende a ir muito longe. Leonardo, só agradecer, né, em nome da Embrapa, agradecer a todos que dispuseram desse tempo para nos acompanhar, e nossos contatos estão disponíveis no grupo. Se quiser bater um papo presencial, pode ligar, mandar mensagem, nós estamos inteiramente à disposição, né? A Embrapa está de portões abertos para recebê-los. Tá certo, professor. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado ao senhor, né, a todos que nos assistem, né? Boa noite, né? Damos por encerrada a sessão, então. Boa noite a todos.